Olá, TV Com Maceió continua no acompanhamento das eleições de 2018. Hoje aqui no programa TV Com Entrevistas, a gente vai conversar com o deputado estadual Ronaldo Medeiros. Ele que é administrador e parlamentar desde 2010, concorre à reeleição para a Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Obrigado, pelo espaço, mais uma vez aqui na TV Com, Uma eleição atípica, Você começou aí com a questão da eleição, uma eleição muito atípica, onde a sociedade, devido aí à exposição hoje da classe política, a grande mídia hoje ela expõe e tenta destruir, a política. Não destrói só o político, destrói a política, que isso é muito ruim para o Brasil, Nessas eleições, você que está em casa nos assistindo, você vai decidir não apenas um deputado estadual, um federal, um senador, um governador e um presidente. Você vai decidir que Brasil você quer. Se você quer um Brasil com mais reforma trabalhista, se você quer um Brasil com menos direitos, se você quer um Brasil com a destruição da Previdência Social, porque às vezes as pessoas reclamam, mas o Congresso Nacional está votando contra mim. Não é o Congresso Nacional que vota contra, não é o deputado que vota contra. Quem vota contra é você. Eu sou servidor público do INSS há 34 anos. Eu fui superintendente de 2002 a 2010. Foram 8 anos. Eu saí para a Assembleia, depois da eleição. Eu sou licenciado hoje. E eu pergunto às pessoas, no INSS, por exemplo, nós tínhamos 8 agências em 2002, tudo velha. União caiu com a chuva, Rio Largo caiu com a chuva, veja só. E nesses 8 anos de governo, e coincidiu com o governo Lula, quando eu entrei um pouquinho antes, hoje nós temos 42 agências do INSS, de 8. E as 8 que estavam caindo foram todas reformadas. Quem fez isso? Foi o voto. Você decidiu por um Brasil que tem que ter mais emprego, que tem que ter mais trabalho, que tem que ter mais previdência, que tem que ter mais banco público funcionando. Hoje nós temos um Brasil contrário. Hoje nós temos um Brasil que fecha bancos públicos. Eu fui à justiça, inclusive, contra o fechamento de algumas agências no sertão, Água Branca, cidades pequenas, em Api, não tem banco, as pessoas têm que se deslocar. Esse é o Brasil que você vai decidir. Você quer se aposentar, você quer ter uma instituição que lhe aposente, como o INSS, como a Previdência Social, que esse governo acabou com o Ministério da Previdência, acabou com o Ministério secular. O Ministério da Previdência hoje não existe. Ele está ligado, ele é um apêndice hoje, uma caixinha lá, do Ministério da Fazenda. Então, esse é o Brasil que você vai decidir. A gente sabe hoje, e essas eleições têm demonstrado que o poder econômico hoje, antigamente como funcionava? Antigamente eu tinha um amigo, eu tinha dinheiro, o empresário tinha dinheiro, ele chegava para alguém e financiava alguém. Hoje está financiando ele mesmo. Hoje ele coloca o filho, coloca um irmão na política, não está mais colocando terceiros. E quando você junta o poder político com o poder econômico, você causa assim, um malefício muito grande para o Brasil. Hoje você, reduzindo investimentos sociais, o Brasil hoje é um Brasil aqui que corta a Bolsa Família, o PRONAF, que é o Programa de Agricultura Familiar, que empresta dinheiro para o pequenininho, para o pequeno agricultor, 5 mil, 10 mil, 15 mil, ele diminuiu. O PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, Alagoas chegou a ter 30 milhões aqui no governo Lula de investimento aqui. 30 milhões, ano. Hoje, esse ano, 1 milhão. Veja, 30, e são políticas para os pequenos que estão sendo afetados. Você quando faz uma reforma trabalhista, que ela foi aprovada lá, você não está tirando direito aí de banqueiro, não está tirando direito do grande empresário, latifundiário. Você está trabalhando com o pequeno. Você quando faz uma reforma da Previdência, que esse governo propôs 49 anos de trabalho, imagina um professor trabalhar 49 anos ininterruptos para se aposentar. No Brasil você não pode trabalhar com menos de 18 anos. Então, se você soma 18 com 49, você vai ter uma idade de 67 anos, mínima para se aposentar. O que isso significa para o trabalhador, deputado?
ele vai morrer sem se aposentar. E olha só, é ininterrupto, ele tem que obrigatoriamente começar a trabalhar com 18 anos e não perder um dia de trabalho. Quem é que consegue isso? Ninguém. É quase impossível. Não é? Deputado, o senhor falou aí a questão das eleições. Uma coisa que a gente vem crescendo muito, um fenômeno, um sentimento, a questão do fascismo e até dessa questão da negação de direitos humanos. O senhor, como deputado, o que o senhor tem feito na Assembleia para garantir mais direitos, principalmente, por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem quilombolas, tem indígenas, tem negros, tem pessoas que necessitam de um atendimento e principalmente essa questão dos direitos humanos. O que o senhor tem feito na Assembleia para beneficiar esse público? Esse debate nós estamos levando para a Assembleia, né? Eu sou parlamentar que mais sessão pública tem realizado lá, né? Questão de morte de negros, de jovens. Nós fizemos a sessão, inclusive, em conjunto com a Câmara Federal e com o deputado Paulão, quando ele estava na Comissão de Direitos Humanos. Nós fizemos para discutir, não é, aqui a morte também de pessoas negras. Nós fizemos aqui na Assembleia. Nós fizemos aqui índios, né, que são agredidos também. Nós fizemos morador de rua. Nós fizemos uma sessão pública esse ano, tem uns 3 meses, assim, que eu fiquei muito surpreso, né, com a qualidade, com o nível do debate, né, o nível do debate de pessoas que a gente às vezes olha assim, não é, e discrimina logo com o olhar, a gente não quer nem chegar perto, né, é bem engraçado. Eu tenho uma amiga que me ligou, tem uns 4 meses isso, ela me disse: Ronaldo, eu queria um favor seu. Eu disse: pois não, pode dizer. Não dá para você retirar, ali tem uns 4 moradores de rua que quando eu passo caminhando na praia, eles ocupam um espaço. Como se retirar o morador de rua fosse resolver o problema do morador de rua. Por quê? Porque a elite, né? A elite, ela se incomoda quando ela vê alguém, né, esse morador de rua, algum pedinte, mas não faz nada. Por que não faz nada? Porque ela é a responsável. A elite hoje é responsável pela pobreza no Brasil. Quando você tira investimentos, né? Quando você não dá direito à habitação, quando você não dá direito a um trabalho decente, porque com essa reforma trabalhista, o que nós temos aqui no Brasil é a volta da escravidão. Você colocou a Lei Áurea, não, você derrubou a Lei Áurea, porque nós vamos ter trabalhadores escravos, trabalhadores sem direitos, trabalhadores que ficarão assim com medo do patrão. Por quê? O legislado, a lei, vale menos do que o acordado. Quem é a parte mais fraca? É o empregado ou é o patrão? Claro que é o patrão. Se o patrão colocar hoje uma proposta na Assembleia, reunir os trabalhadores de qualquer empresa, diz assim: ó, eu tenho para colocar para vocês 1%. Se vocês não quiserem 1%, depois eu demito. 0%. O trabalhador vai fazer o quê? Os trabalhadores que não tiverem um sindicato forte que possa negociar diretamente vão ficar à mercê dessas negociações individuais. Agora, de quem é a culpa da reforma trabalhista? De quem é? É do deputado que foi eleito? Não. A culpa é de quem vota. Vou dar um exemplo aqui a você, na Assembleia Legislativa. Na Assembleia nós somos 27 parlamentares aqui em Alagoas. Os parlamentos são instituições burguesas que foram criadas para, em tese, representar as diversas camadas da sociedade, né? Você tinha ali, nós tínhamos que ter trabalhador rural na Assembleia, nós tínhamos que ter professores na Assembleia, nós tínhamos que ter servidores públicos na Assembleia, né? E por aí vai, bancários, ou um bancário na Assembleia que represente os bancários. Agora eu te pergunto, na Assembleia hoje nós temos latifundiários, nada contra, não é pecado ser latifundiário, né? Nós temos alguns usineiros ainda. Agora, se for olhar, tem trabalhador rural? Não. No nosso estado tem mais trabalhador rural ou latifundiário? Tem mais trabalhador rural. Nós temos mais professores no estado de Alagoas ou usineiros? Mais professores. Mas em quem vota o professor? Em quem vota o trabalhador rural? Vota em pessoas que quando chegam em Brasília ou chegam aqui na Assembleia, a maioria vota contra os interesses do trabalhador. Então você vota contra você. Esse é o grande problema. Hoje eu estava vendo pesquisa, porque o eleitor, ele vota com 2 sentimentos. Primeiro, para o executivo, não é? O voto do executivo, ele vota porque ele ouviu falar, porque ele gosta. Dificilmente alguém em um debate vai mudar um voto de um governador que ele escolheu já, ou de um presidente da República, porque ele já tem o voto dele.
Aí você olha em pesquisa, você vê 10% de indeciso, 8% de indeciso. Aí você vai no voto proporcional, no voto do deputado estadual. Esse voto do deputado estadual, você tem cidades que tem 80% de indeciso. Está esperando o quê a maioria? Uma parte vota com coerência, mas a grande maioria, ela vota nos 100. Esse é o grande problema da política. Você vota nos R$100 que o cara paga. Isso é ruim para a política. Quem vota com consciência, tranquilo, que é a menor parte. Mas você, quando vota por dinheiro, o cara que comprou uma eleição, ele não deve nada para ninguém, porque ele comprou, ele pagou. Quando eu comprei meu relógio aqui, onde você comprou sua camisa, você não deve favor, até a gente esquece. Porque você não deve favor nenhuma pessoa. Assim também é o político que compra uma eleição. Ele compra, muitas vezes nem vai lá e vai embora. Aí quando você ganha os R$100, você fica sem previdência, você fica sem saúde, fica sem educação, fica sem trabalho e fica sem voz. E principalmente isso, você fica sem voz. Porque a tua voz você calou quando recebeu o dinheiro. Nós temos que votar com consciência. Nós temos diversas pessoas com propostas decentes, pessoas que vão, com certeza, nos defender no parlamento. Porque que eu gosto da política ou não, tudo ou quase tudo na minha vida passa pelo parlamento. Para se construir hoje uma delegacia, para se construir um posto de saúde, para se construir um hospital, para dar um reajuste ao servidor público, tudo passa pela política. Recentemente, eu quando assumi o mandato lá atrás, tinha um projeto de privatização da Casal, aqui de Alagoas. Eu me reuni com os urbanitários aqui, eu fui ao governo, eu disse, eu sou contra esse projeto. O projeto já estava lá na Assembleia. Eu sou líder do governo, mas eu sou contra, eu voto contra. Então, fizemos uma campanha, o governo tirou o projeto de privatização. Agora porque se você privatizar a água, as pessoas não sabem muitas vezes, cidades pequenas vão ficar desassistidas. A empresa privada, ela não vai investir aonde ela tem prejuízo, não vai de maneira nenhuma. Vou te dar um exemplo aqui em Inhapi. Inhapi é uma cidade do sertão de Alagoas, que passa 3, 4 meses para chegar uma gota d'água na casa das pessoas. Veja só, 3, 4 meses para chegar água. Lá está sendo construído hoje uma adutora, está em fase terminal, terminando a adutora, já está em fase de teste, chegando água. Uma empresa privada ia investir no Inhapi 8 milhões para construir a adutora? Não vai. Vai construir nas grandes cidades e nos bairros que dão lucro. Mesmo nas grandes cidades, na periferia, vai ficar desassistida. Isso que eu estou te falando, isso já aconteceu em Paris, em Buenos Aires, que privatizaram o seu sistema de água e saneamento e que hoje estão voltando de novo ao sistema público. A gente está na contramão do mundo. Aquilo que deu errado no mundo, o capital aqui, os bancos, esses investidores querem fazer com o Brasil. E quem vem comprar aqui, essas empresas aqui? A China, os Estados Unidos, a energia é um bem público lá. E olha que é um país que é a meca, do capitalismo mundial. Mas a energia lá é pública. Então, por que privatizar isso aqui no Brasil dessa forma? A energia, Alagoas tem 98% na área rural coberta hoje pela energia. O presidente Lula, ele, durante os 8 anos de governo, 98% é chamado Luz para Todos. A empresa privada ia colocar energia lá na roça? Claro que não ia colocar. Por isso que o homem do campo hoje é grato, não só por isso, e a gente está vendo nas pesquisas eleitorais hoje o quantitativo de pessoas que querem a volta do presidente Lula. Então, é essa política que eu defendo. Eu não defendo estádio de futebol, é público. Estádio pode privatizar. Centro de convenções, eu defendo que privatize. Reforma da Previdência, eu sei que nós temos que fazer uma reforma da Previdência, sim, mas essa que está aí não. Porque eu vejo aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos assim, eu vi até pesquisa e acompanho, nós temos pessoas que se aposentam com 45 anos. Nós já tivemos aqui delegados se aposentando com nada contra o delegado, não vou citar o nome para não, mas ele não teve culpa, a lei manda e ele... Deputado, então, como ser mais equitativo nessa questão da Previdência, já que é necessária uma reforma, mas como fazer para que o trabalhador, como o senhor colocou anteriormente, ele possa trabalhar, ele possa contribuir e ao final ter garantido o seu direito, já que a reforma quer quase que você trabalhe 60 anos da sua vida? Perfeito, olha, veja bem, um trabalhador rural, ele não pode trabalhar 49 anos da vida dele. O trabalho dele é diferente do meu, Ele não pode trabalhar 49 anos.
Um policial, ele não pode trabalhar 49 anos. Aí você tem que ver as profissões, né? Agora, eu iria me aposentar esse ano, se tudo tivesse na... Mas fizemos a reforma em 2013, no governo da Dilma. Eu vou passar mais 5 anos trabalhando. Eu estou trabalhando assim, como se diz na gíria, de boa, né? Estou trabalhando tranquilo, porque eu sei que esses 5 anos são necessários. O Brasil não aguenta pessoas com 45 anos se aposentando, mas também não aguenta tendo que trabalhar 49 anos, não é? A reforma tem que ser debatida nos estados, nas cidades, pelas categorias, e desse grande debate nacional saem propostas e leva para os parlamentares, leva para o governo. Essa reforma é uma reforma míope, uma reforma de uma mão única, onde vem alguém com a mão grande, autoritária, o presidente Temer, e joga para beneficiar o quê? Bancos. Fizeram isso no Chile, fizeram na Argentina. Na Argentina os bancos privados, onde os trabalhadores contribuíam, quebraram. Em 2008, 2009, uma quebradeira. Ela voltou a ser pública. E aquele tempo que eu paguei ao banco, foi para onde aquele dinheiro? Quem vai ressarcir esse recurso? Nós temos sim que ter uma previdência pública, uma previdência séria, uma previdência organizada e um governo que ele tenha, assim, né, tenha a decência de negociar com a sociedade, de conversar com a sociedade, quando for ter que adotar, né, algumas medidas, às vezes duras. Tem que conversar isso. Você não pode, de uma hora para outra, fazer isso. Aqui em Alagoas nós temos 2 previdências, aqui, você tem uma ideia. E eu participei desse debate muito, eu sou do INSS, né? Servidor do INSS, participei aqui em Alagoas desse debate. Nós temos uma com o servidor de 2007 para trás. Esse é o fundo financeiro, é um fundo que ele dá prejuízo. Por que dá prejuízo? Porque a contribuição de quem pagou ele foram gastando. Por que a Previdência Social no Brasil hoje e não é ainda não é deficitária? Não é, esse é um discurso mentiroso do governo. Porque construir Transamazônica com dinheiro da Previdência, construir no Brasília, Ponte Rio-Niterói, essa Angra 1, 2, 3, isso foi feito com dinheiro da Previdência Social. Esse dinheiro devia estar lá no caixa. Hoje aqui em Alagoas nós temos uma Previdência de 2007 para trás e uma Previdência de 2007 para cá, com os servidores que entraram de 2007 para cá é uma Previdência, para trás é outra. Essa aqui, ela se acaba um dia, que não vai entrar mais ninguém nela, não é? Ela vai ser deficitária, o governo vai ter que estar aportando todo mês para poder pagar o aposentado. Essa daqui, se não me engano, está com quase 300 milhões hoje em caixa. Uma que foi criada em 2013, com esses servidores novos que vão entrando de 2007 para cá. Por quê? Porque tem poucos aposentados, tem uma pensão 2 que alguém morreu e alguns auxílios que paga. Mas todo mundo está contribuindo. Se ninguém mexer nessa Previdência aqui, nessa de 2007 para cá, nós vamos ter uma Previdência aí, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando esse servidor for se aposentar, não vai ter mais que pegar recurso de quem está trabalhando. Porque hoje no Brasil, quem está trabalhando paga a aposentadoria de quem está aposentado. E quem está trabalhando, quem vai pagar a minha aposentadoria? Eu ainda continuo na ativa. É quem vai entrar no mercado de trabalho ou quem está no mercado de trabalho. E essa conta não fecha. Eu defendo a Previdência. O Brasil, na minha opinião, tem que ter dado um corte nela. Diz assim, quem entrar agora vai para a nova Previdência. Nós vamos bancar essa Previdência aqui. Porque você hoje na Previdência, que não é só da folha de pagamento que você contribui para o INSS, os bancos pagam, loteria paga, né? Uma parte dela é para os aposentados, só que o governo desvia esses recursos. Nós temos a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que o governo ele tira da Previdência em torno de 30% para pagar outras coisas. E sabe quais são essas outras coisas que tem que pagar? A dívida interna, juros. Veja, o que mata o Brasil, a grande mídia engana a sociedade. O que mata o Brasil são os 500 bilhões ano que ele paga de juro. O banqueiro está dormindo, o banqueiro está em casa. As empresas que têm ações em banco também, que não é só o banqueiro, ganham dinheiro sem trabalhar. É um dinheiro improdutivo, esses juros que o Brasil paga. Aí dizem, não, a Previdência tem um rombo de 250 bilhões. Reduz esse juro. Por que não se reduz juros no Brasil? No mundo todo se reduz juros. Não se reduz juros no Brasil para continuar sangrando, para a gente continuar alimentando esse capital especulativo. No mundo todo, o mundo civilizado, a gente não consegue aqui fabricar coisas com tecnologia que antigamente só tinha fora. A gente já não consegue fazer aqui
Por que a gente não consegue aqui ter uma taxa de juros como tem os países da Europa? 0,5%, 0,25%. Não consegue porque o poder político está muito junto, muito de mãos dadas com o poder econômico, com a Avenida Paulista. O que mata o Brasil não é o aposentado, o que mata o Brasil é a Avenida Paulista. Eu digo lá Paulista porque é lá onde está a sede dos principais bancos, né? E isso nós temos que combater. A sociedade tem que discutir isso, e nós que estamos na política, e nós que nós defendemos a classe trabalhadora, nós temos que mostrar que o grande mal não é a Previdência. A Previdência é a solução. Aqui em Alagoas, 80% dos municípios recebem mais recursos da Previdência do que do FPM. Aqui em Alagoas, para você ter uma ideia, e agora no Brasil, veja que crime esse presidente Temer está fazendo. Deu golpe e agora está dando outro golpe no aposentado. Cortou 78% de aposentadorias por invalidez e de quem estava de auxílio-doença, 78%. Os médicos aí da Previdência também foram, né, nessa atitude insana do governo, 78%. Eu estou recebendo pessoas na Assembleia que estavam há 10, 12, 13 anos aposentadas. Veja só, se eu estou fora do mercado há 13 anos, como é que eu posso voltar ao mercado? 78%. Isso vai significar mais o quê? Mais fome lá nas cidades, já que a Previdência aqui no Nordeste, né, ela é a instituição que mais coloca recursos na ponta. Quando você deixa de comprar, o mercadinho deixa de vender, a loja deixa de vender seu sapato, a loja desemprega. Quando ela desemprega, ela paga menos imposto para o Estado e para a União, diminui o imposto, diminui investimentos na área pública, piora a saúde, piora a educação e aumenta a fome, aumenta a miséria. O Brasil hoje está dando está indo ali no caminho de ré, voltando ao que era no passado, onde milhões de pessoas saíram da miséria, onde milhões de pessoas conseguiram emprego, onde milhões de pessoas conseguiram estudar, entrar numa faculdade federal, que foram criadas no interior do estado de Alagoas. Eu sou de Palmeira dos Índios, e eu vim para Maceió aqui na minha juventude, com 17 anos, eu terminei meus estudos, lá não tinha nem particular, imagina federal, não tinha nada. Hoje Palmeira tem, Delmiro tem, e foram todas criadas por um governo que deu oportunidade para todos, né? Eu tenho amigos que têm filhos que fazem hoje agronomia, que fazem hoje direito, que fazem hoje, lá em Delmiro Gouveia, engenharia civil, que estudam na universidade pública, medicina, que antes não tinham chance. Foram políticas que foram criadas e isso proporcionou mais pessoas terem acesso. Deputado, a questão de políticas, a agricultura familiar, por exemplo, sofreu também grandes reduções, assim como a Previdência e outras políticas que o senhor cita aí, inclusive com o fechamento do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Consequentemente, o PAA ele teve uma redução. Nesse mesmo período, o governo do estado, o governo Renan Filho, criou o PAA estadual. Como é que está esse programa? Como é que a Assembleia e o senhor, como deputado, está atuando para que ele de fato funcione? O PAA está funcionando aqui em Alagoas, é a Maté, é o Eliseu, que retiraram ele da superintendência aqui da Conab. O Eliseu está funcionando. Veja só, um estado pobre hoje está financiando o governo federal. Ele retirou aporte e o estado colocou 15 milhões. O governo retirou 70% do leite federal, tem um programa do leite aqui, retirou todo, deixou 0%. Quem é que está pagando hoje? O governo do estado, né? Então veja que nisso nós atuamos assim ativamente, né? Eu tenho uma preocupação, eu tenho uma ligação muito grande com o mundo do campo, desde o INSS que nós temos essa ligação, né? Você tem uma ideia, nós só tínhamos uma agência ali no Alto Sertão. Hoje nós temos uma agência em Piranhas, que não tinha, nós temos em Tapera, que não tinha, temos em Ouro Branco, que não tinha, nós temos em Pão de Açúcar, uma agência que não tinha, a de Delmiro era caindo nos pedaços, uma casa velha. Nós reconstruímos digo nós que foi a instituição, eu estava na frente, né, mas o governo Lula ajudou muito, nós reconstruímos essa instituição. Então são políticas assim, que nós temos que ter no Brasil. Nós somos uma sociedade pobre, e o rico ele não vê, né, acho que é uma insanidade as pessoas que têm mais recursos, quem não quer ter, ser empresário, todo mundo quer ter. Agora, se o trabalhador não tem recurso, ele não compra. A Inglaterra, quando foi contra
a questão de manter escravos no mundo, que ela foi contra, aboliu. Ela não foi porque ela é boazinha. Ela lá teve a primeira reforma industrial, a segunda reforma industrial. Quando houve a Revolução Industrial, a Inglaterra começou a produzir bem mais do que a sociedade da Inglaterra poderia consumir. E ela disse o quê? Nós temos que vender esses produtos para o mundo. Escravo não compra, escravo não tem salário. Por isso que ela começou a ser contra, a colocar os navios, a marinha da Inglaterra sempre foi forte. Naquela época ela prendia, não é, os navios de países que faziam o tráfico negreiro, ainda que continuou. O Brasil foi o último país do mundo a abolir seus escravos. Então, se naquela época já sabia que escravo não compra, por que agora aprovar uma legislação que vai voltar ao tempo da escravidão? Se o pobre não tiver dinheiro, a empresa lá ela não vai produzir, o comércio não vende. Então nós temos que ter políticas públicas que fortaleçam a base, para você vir com essa pirâmide crescendo, que cresce todo mundo junto, né? Você fazendo o contrário, né, assim, você está numa política louca, uma política míope, uma política pequena. É isso que o eleitor, que a sociedade vai escolher agora no dia 7 de outubro. Que país você quer? Você quer um país que continue do jeito que está aqui hoje? Ou você quer um país que ele volte a crescer como ele voltou no passado, né? Eu na Assembleia eu tenho aí 48 leis aprovadas. A lei do transporte público para o idoso andar aqui gratuitamente, né, aqui em Alagoas, de uma cidade para outra, é uma lei de minha autoria. A lei da merenda escolar para crianças diabéticas, celíacas, obesas, hoje tem uma merenda especial, separada, é uma lei nossa. Eu venho lutando muito pelo homem do campo, né? Em Delmiro Gouveia, eu lembro ali, no Inhapi te falei da adutora, em Inhapi nós temos lá um terminal rodoviário, nós temos essa água que está chegando. Em Delmiro, eu encontrei lá em Delmiro um batalhão de polícia, que ele fechado, as obras paradas do Corpo de Bombeiro há 8 anos. Hoje ele já está lá funcionando. A Polícia Militar funcionava lá no batalhão, numa casa velha, numa casa sem estrutura, que fazia vergonha até para o policial e para a sociedade lá. Está um batalhão lá inaugurado, tem uma biblioteca já na Barragem Leste, em Cajueiro, hospital que tinha caído. Quer dizer, eu tenho uma atuação muito assim, voltada para a ponta, né? São várias ações, né? Sim, nós temos várias, graças a Deus, assim, nós temos várias ações, né? É eleição que eu estou mais tranquilo. Não é porque eu estou ganho, pelo contrário, é a eleição mais difícil. Mas estou tranquilo porque eu cumpri com minha missão. Eu cumpri com o meu mandato. E no INSS eu mexia com bilhões por ano, na época. Bilhões. Todo ano, folha alta, construindo agências, comprando equipamento, comprando mobiliário. Zero processo, né? Nenhum processo eu respondo por isso. Pelo contrário, foi de lá que meu nome saiu. A primeira campanha foi Ronaldo do INSS, lá atrás. Depois eu mudei o nome para Ronaldo Medeiros. Zero. Na Assembleia eu estou há 7 anos e aí 8 meses, da mesma forma, né? Fazendo meu trabalho, eleição, caminhando, andando, conversando com os amigos, né? Porque é essa política que eu acredito. Daí vem a minha assim, cansaço, que a gente corre, a agenda é uma agenda louca, né? Para chegar aqui é uma agonia, porque a gente tem várias pessoas para visitar, para conversar, e é bom que, quando tem uma agenda longa dessa, eu digo que bom, né? Que as pessoas querem me ouvir, que as pessoas querem conversar comigo. Pois é, e a gente queria até conversar mais com o senhor, bater esse papo muito bom, né? Está com um tempo limitado. Agradecer aqui pela sua presença, os eleitores poderem conhecer as suas propostas, um pouco da sua caminhada, da sua trajetória, e gostaria, candidato, o senhor se dirigisse ali ao eleitor, agora em 1 minuto, a sua mensagem, o que o senhor deseja e quais as perspectivas nessa eleição e para o ano de 2019. Pessoal, não é que você vote com consciência, que o eleitor tenha certeza que do voto dele ele vai decidir o Brasil para os 4 anos que vem. Se ele quer alguém ficha limpa, se ele quer alguém que tem projeto, se ele quer alguém que tem trabalho, né? Já teve trabalho aí, e eu falei muito aí do governo Lula, esqueci um pouquinho do meu mandato, mas porque eu sou um defensor realmente, né, das ações. Eu sou filho de pobre, de um agricultor e de uma agricultora, que só cresceu na vida porque teve a educação lá atrás de qualidade. Eu quero que essa educação seja para todos. Vote com consciência, não vote pelo dinheiro, não vote por uma promessa de emprego. Olha quem te defende na Assembleia, quem te defende na Câmara Federal e quem já fez pelo Brasil, né? É essa a mensagem que eu deixo aí para vocês.
Então, o TV Com Entrevistas dessa semana vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a presença do deputado Ronaldo Medeiros. E na semana que vem a gente traz uma nova entrevista e mais uma oportunidade de um candidato participar. Obrigado, deputado. Obrigado. Oportunidade. Muito obrigado.